galera, tudo bem? Professor Glemes tem aqui mais uma aulinha de física e hoje a nossa aula será sobre potencial elétrico, beleza? Vamos nessa. Moçada, o que acontece? Nós vimos aí em aulas anteriores a respeito do campo elétrico, então você sabe que uma carga elétrica ela gera um campo elétrico, que são linhas representadas por linhas ao redor dela. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês? Imaginem a seguinte situação. Você tem uma carga elétrica, a nossa carga elétrica geradora, tá? Vou colocar aqui uma carga positiva, pode ser tanto positiva quanto negativa. Por que ela é geradora? Porque é ela que vai gerar o campo elétrico ao redor dela, que eu vou representá-la pela letra Q maiúsculo, beleza? Não esqueça que a carga positiva, nós teremos as linhas de campo elétrico nela saindo, se afastando dela, do centro dela, para fora, radialmente. Que inclusive nós já sabemos calcular o campo elétrico, né? Vou colocar aqui no cantinho, o campo elétrico é dado pela constante eletrostática, pela carga geradora e divididos pela distância ao quadrado. Nós já calculamos o nosso campo elétrico em aulas anteriores, beleza? Fechou? Pois então essa é a minha carga geradora. Você vai falar, professor, mas pera lá, esse potencial que eu represento pela letra U, o que é isso? Bom, para que a gente possa entender a respeito de potencial eletrostático, eu quero que você entenda o seguinte. Essa é a minha carga geradora. Eu coloquei aqui, ó, como se ela estivesse fixa por alguma coisa aqui, tá? Então, uma carga elétrica fixa aqui, beleza? E essa carga geradora vai produzir o campo elétrico, que eu representei também aqui no quadro pelas linhas, fechou? Aí o que acontece? Eu vou pegar uma outra carga, que eu vou colocar, vou chamar de carga de prova, carga pontual, carga de teste, que vocês também já viram, né, nas aulas anteriores, e vou colocar próximo a essa carga. Você concorda comigo que se eu colocar uma carga positiva aqui, uma carguinha pequenininha positiva, essa carga positiva vai ser repelida pela carga geradora? Concorda comigo que se eu colocar ela aqui, ela vai soltar, ela vai repelir? Você concorda comigo que se eu pegar uma carga negativa e colocar aqui e soltar, essa carga geradora vai atrair? Concorda comigo? Então, o que eu falo para vocês? Se eu pegar uma carga, uma outra carga positiva, pequenininha, e colocar aqui, essa minha carga eu represento pela letra Q minúsculo, uma carga de prova, uma carga de teste, uma carga pontual, essa carga positiva vai ser repelida por essa outra carga positiva. Ou seja, quer dizer que a partir do momento que eu pegar essa carga positiva, essa carga pequenininha, a de prova, a carga de teste, a carga pontual, a partir do momento que eu soltar ela aqui, ela vai entrar em movimento. Ou seja, ela tem uma certa energia armazenada nela, tipo uma mola. Tá ligado quando você pega uma mola e aperta a mola assim? A partir do momento que você soltar, a mola expande. Concorda comigo? Pois então, tem uma energia que vocês estudaram inclusive ano passado, que é a energia potencial elástica nessa mola, né? Aqui não. Aqui tem energia? Tem, mas é uma energia potencial elétrica. E quem que gera essa energia potencial elétrica? A carga geradora, porque a carga geradora tem o que chamamos de potencial. Ou seja, o potencial refere-se à capacidade de gerar energia. Entendemos a ideia? Isso é o potencial eletrostático. Então, já vou colocar aqui para vocês que o potencial, vou até escrever aqui, ó, o potencial eletrostático refere-se à, ó, capacidade de gerar energia. Então, esta capacidade de gerar energia nós representamos pela letra U, que é o potencial eletrostático. Logo, o nosso potencial eletrostático será a constante eletrostática, que nós já sabemos quanto vale a constante, né? 9 vezes 10 a 9. E quem está gerando essa energia? A minha carga geradora. A carga geradora do campo elétrico, o meu Qzão. Então é a carga
vezes o Qzão divididos pela distância que você está da carga geradora. Este é o seu potencial eletrostático produzido pela minha carga geradora. Então percebam que nesse ponto existe uma certa distância até essa carga. Essa distância eu vou precisar para calcular o potencial eletrostático gerado pela carga geradora. Então se eu quero calcular qual o potencial que essa carga produz aqui, você vai pegar a constante, o valor desta carga geradora, divididos pela distância. Cuidado, as equações da parte eletrostática, as equações são muito parecidas, né? Então você vai ter que prestar um pouquinho de atenção. Não esquecendo que esta distância sempre deverá estar em metros, beleza? Então este é o nosso potencial eletrostático, ou seja, a capacidade que essa carga tem de gerar energia sobre esta carga, ela só tem essa capacidade porque ele tem o potencial. Como que eu calculo o potencial? Dessa maneira aqui. Aí você vai falar assim, professor, mas essa equação e essa equação do campo, como você está vendo aí, qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma olhadinha, reescreve essas equações, elas são muito parecidas, né? Exatamente. Inclusive, se você for olhar a equação do potencial elétrico, e a equação do campo elétrico, você vai perceber que a única diferença é que aqui o potencial depende da distância e o campo depende da distância ao quadrado. É a única diferença. Então nós vamos fazer uma associação com isso também. De que maneira? Olha só, eu vou apagar o quadro aqui, tá? Você vai ver como eu vou apagar o quadro bem rápido. Quer ver? Apaguei. Viu? Agora, o que acontece, moçada? Então, você viu lá anteriormente que o campo elétrico é a constante vezes a carga geradora divididos pela distância ao quadrado, correto? E nós vimos também que o potencial elétrico é a constante vezes a carga geradora divididos pela distância. Ou seja, isso é campo, isso é potencial. Consequentemente, você concorda comigo que se eu pegar essa situação aqui, ó, isso daqui, essa equação e multiplicar isso daqui por uma distância, né? Se eu pegar isso daqui, ó, quer ver, ó? Se eu pegar essa equação, K, Q, divididos pela distância ao quadrado. Isso aqui é campo elétrico, beleza? Isto é campo elétrico. Se eu pegar isso daqui e multiplicar por uma distância, certo? Multiplicar por um D. Estou analisando matematicamente as equações. Eu posso simplificar esse quadrado com esse quadrado, sobra só o quê? KQ divididos por D, que justamente é potencial eletrostático. Então, eu posso dizer que o meu potencial eletrostático é o campo elétrico vezes uma distância. Então, moçada, o que eu estou mostrando para vocês? Basicamente, equações. E é aí que às vezes rola um pouquinho de dificuldade. Essa é uma matéria que relativamente ela não é muito fácil, né? Porque como eu falei para vocês, são muitas equações e as equações em geral são bem parecidas. Então, eu primeiro estou mostrando as equações para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Não adianta, vou chegar até mais perto aqui para falar com vocês. Não adianta, você vai fazer o exercício. Como calcula a força eletrostática? Não sei. Como calcula campo elétrico? Não sei. Como calcula campo elétrico uniforme? Não sei. Não adianta você tentar fazer exercício se for assim. Tem que saber as equações. Vai percebendo os exercícios que, em geral, eles vão pedir, o exercício vai precisar que vocês saibam as equações de eletrostática. E como eu falei para vocês, então, moçada, eu estou mostrando primeiro as equações para vocês. Coloquei uma definiçãozinha sobre potencial. Então, eu só reorganizei as equações. Então, você já sabe campo elétrico é KQ divididos por D ao quadrado. E potencial elétrico é KQ divididos por D. Ou você pode calcular o potencial se você tiver o campo vezes a distância. São maneiras diferentes de você calcular o potencial eletrostático, beleza? Mas não esqueça que eu falei uma outra situação para vocês. O que era potencial mesmo? Se eu perguntar aí para você, você tá me olhando, eu falei, o que é potencial eletrostático mesmo? Eu acabei de falar anteriormente. Você vai falar assim, professor, potencial é que uma carga tem porque ela tem capacidade de gerar energia em um ponto. Eu sou uma carga. Se você colocar uma outra carga aqui, ó,
perto de mim, você colocou uma carga aqui perto de mim, eu vou conseguir atrair ou vou conseguir repelir essa outra carga dependendo do sinal, né? Essa capacidade de atrair ou a capacidade de repelir é uma capacidade de gerar energia, de movimentar ela. Então isso eu consigo fazer sendo uma carga porque eu gero um certo potencial. Ou seja, eu estou gerando energia para outra carga. E, consequentemente, nós também podemos calcular energia, que é energia potencial. Então, moçada, olha só. Aí você fala assim, meu Deus, professor, mas é muita equação. Realmente é. Mas eu quero que você entenda a seguinte situação. Como que eu calculo essa energia potencial? A energia potencial, ó, energia potencial gerada pela carga geradora é a constante vezes a carga geradora vezes a carguinha divididos pela distância. Esta é a sua energia potencial gerada pela carga geradora. Por quê? Pelo fato de que a minha carga geradora tem um certo potencial, ou seja, capacidade de gerar energia. E essa energia você calcula desta maneira. E como toda energia, a unidade de energia é o joule. Não esqueça que a distância necessariamente deve estar em metros. Estamos entendidos a situação? Então, moçada, vou chamar a atenção de vocês principalmente quanto às equações. Belezinha? Você já sabe calcular agora. O campo você já sabia calcular, força você já sabe calcular. Agora eu mostrei para vocês duas maneiras de calcular o potencial eletrostático e também a energia potencial relacionada entre cargas elétricas. Estamos entendidos? Belezinha? Tranquilo? Pois bem, eu vou apagar o quadro mais uma vez, meu quadrinho é pequeno, vou apagar o quadro mais uma vez e nós vamos analisar uma outra situação. Vou apagar, ó, você vai ver que é rapidinho, nem perde tempo. Pois bem, agora imaginem, então, novamente, eu tenho uma carga geradora, a minha cargona, meu Qzão, fixa, uma carga fixa aqui no espaço, belezinha? Professor, o que a gente vai analisar agora? Bom, se tem energia, como eu falei para vocês, como a gente acabou de ver, quer dizer que ela pode realizar trabalho. Ah, professor, o que é trabalho? Lembre-se, vocês já estudaram, né? Trabalho, quando a gente fala trabalho de uma força, é toda vez que a força está relacionada com um deslocamento. Eu faço uma força em alguma coisa, quando eu pego alguma coisa, empurro ou puxo, eu estou realizando trabalho, porque tem força e tem deslocamento. Beleza? Pois bem. Só assim, professor, mas o que tem a ver isso aí? A gente viu lá na parte de mecânica, né? Quando a gente estudou a respeito de movimento, leis de Newton. Pois é, moçada, mas uma carga, ela também pode realizar trabalho. Como assim? Bom, você sabe que o potencial eletrostático gerado por essa carga é a constante vezes a carga divididos pela distância. Não é isso? Esse é o potencial. Ou seja, o potencial eletrostático ele é inversamente proporcional à distância que eu estou da carga geradora. Então, se eu estou pertinho dela, o potencial eletrostático é bem alto. Se eu estou longe dela, o potencial eletrostático é mais baixo, porque é inversamente proporcional à distância. Concordam comigo? Como você acabou de ver anteriormente aí que nós vimos sobre potencial eletrostático, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, a princípio, uma carga de prova, uma carga de teste, aquela carga pontual. Vou colocar essa carga positiva aqui. Se eu colocar essa carga minha de prova, a minha carguinha de teste, a minha carga pontual positiva aqui, olha só meu Q minúsculo, o que vai acontecer? Soltei ela aqui, esqueça a aceleração da gravidade, tá? Ela só tá por influência de forças eletrostáticas. Soltei ela aqui, a hora que ela soltar essa carga aqui, você concorda comigo que esta carga vai repelir esta carga aqui? Ou seja, a hora que eu soltar, são cargas sinais iguais, vai aparecer uma força, e essa força está na mesma direção e sentido do deslocamento, ou seja, vai aparecer uma força aqui, ó. E essa força, uma força de repulsão, vai fazer com que essa carga elétrica se desloque uma certa distância.
Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês, se eu faço uma força e produzo um certo deslocamento, eu tenho uma realização de trabalho, que eu represento pela letra tal ou represento pela letra W. Estamos entendidos a situação? Então, moçada, quando eu chego com essa carga de prova próximo a essa carga positiva, quer dizer que a hora que eu soltar essa carga de positiva, essa minha carga geradora, vai repelir a minha carga de prova. Ou seja, vai exercer uma força sobre ela e essa força vai fazer com que ela se desloque. Vai fazer com que essa minha carga aqui, ó, saia de uma posição inicial, ou seja, vou colocar assim, ó, saia de um ponto A e chegue até aqui a um ponto B. Mas se ela mudou a distância, quer dizer que mudou o potencial. Quando essa minha carga de prova está mais perto, ela tem um potencial A maior. Quando ela se afasta, ela tem um potencial B menor. Ou seja, para você calcular o trabalho realizado pela carga de prova, o trabalho que eu represento pela letra tal ou pela letra W, eu vou representar pela letra tal, será a minha carga de prova vezes a diferença de potencial. Como diferença de potencial, esta diferença de potencial será entre o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Potencial em A, potencial em B. Ou seja, será o potencial em A menos o potencial em B. Seria o caminho que ela faz. Tá vendo? Isso quer dizer que quando essa minha carga de prova está nesse ponto A, ela tem um certo potencial. Você já sabe calcular o potencial. É a constante vezes a carga geradora divididos por essa distância aqui, ó, até o ponto A, beleza? Então, por essa distância aqui, achou o potencial em A. Agora, esse é o potencial em A. Qual que é o potencial em B? Notem que aumentou a distância, agora você tem que analisar com toda a distância. A constante vezes a minha carga geradora, divididos por essa distância, achou o potencial em B. Fazendo a diferença entre os potenciais, você calcula a diferença do potencial. Aí, simplesmente, para você achar o trabalho, você vai pegar o valor desta sua carguinha geradora e vai multiplicar por essa diferença de potencial. Logicamente, você pode utilizar em alguns exercícios, lembrando também que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Isso daqui que a gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Fica ligado. Mas isso serão umas situações aí mais específicas de exercícios. Estamos entendidos a ideia? Tranquilo? Tô dando uma olhadinha ali para ver o tempo da aula. Então, moçada, esta é a parte de trabalho de uma força potencial e energia potencial eletrostática. Fui claro no que eu falei para vocês? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, para que isso aqui fique um pouquinho mais claro e você possa entender estas situações, vamos fazer um exercíciozinho? Fazer o quê, professor? Um exercíciozinho? Vamos fazer um exercício aí, vai aparecer na tela aí para vocês um exercício, beleza? Então vamos lá. No exercício número 1 temos o seguinte, como vocês estão vendo aí, no interior das válvulas que comandavam os tubos dos antigos televisores, os elétrons eram acelerados por um campo elétrico. Suponha que um desses campos uniformes e de intensidade 4 vezes 10 a 2 Newton por Coulomb, este é o valor do campo elétrico, acelera um elétron durante um percurso de 5 vezes 10 a menos 4 metros. Então a distância que ele vai percorrer é 5 vezes 10 a menos 4 metros. Sabendo que o módulo da carga do elétron, da carga elétrica do elétron, então é o valor da carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a energia adquirida pelo elétron nesse deslocamento é D, então ele está pedindo a energia potencial. Então, vamos à resolução.
Olha só, eu já tirei os dados aqui. Ele falou que nós temos um campo elétrico de 4 vezes 10 a 2, são 400 Newton por coulomb. Nós temos que ele vai percorrer uma distância de 5 vezes 10 a menos 4 metros, uma pequena distância. E a carga é um elétron, é a carga elementar 1,6 10 a menos 19. Ele quer saber a energia potencial. Por isso que eu falei para vocês, moçada, tem que ter bem claro na sua cabeça as equações que nós estudamos. Então, primeiro eu vou partir do princípio que é a energia. Eu sei, a energia, já que ele quer a energia potencial, eu faço assim para não confundir com o campo elétrico, é a constante eletrostática, a carga geradora, a carga de prova divididos pela distância. Eu sei que se olhar assim, você fala, professor, mas pera lá, a distância até eu tenho, a carga de prova é o elétron, mas quanto vale essa cargona aqui, essa carga geradora? Ele não me deu carga geradora nenhuma. Por isso que você vai lembrar que, olha só o que eu vou destacar aqui para vocês, o que é kq divididos por d mesmo? É potencial. O potencial é kq divididos por d. Ou seja, esta minha energia potencial, eu posso escrever ela da seguinte maneira. A energia potencial é o potencial eletrostático vezes a carga de prova. Concordam comigo? E você lembra que o potencial é o campo elétrico vezes a distância. Ou seja, a energia potencial pode ser escrita como o potencial elétrico é o campo elétrico vezes a distância vezes a carga. Tá vendo? Agora são todos os termos que você tem aí no seu exercício. Então, se eu quero a energia potencial, o campo elétrico eu tenho? Tenho 4 vezes 10 ao quadrado. 4 vezes 10 ao quadrado. A distância eu tenho? Tenho. 5 vezes 10 a menos 4 metros. 5 vezes 10 a menos 4 metros. O valor da minha carga geradora, minha carga de prova, 1,6 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. E eu vou calcular a minha energia potencial. Tá vendo? Vamos lá? Ó, primeiro eu multiplico os números, esquece as potências, tá? 5 vezes 1,6 dá 8. 4 vezes 8 dá 32. Então, 4 vezes 1,6 vezes 5, 5 vezes 1,6 dá 8, 4 vezes 8, 32. Então dá 32 vezes 10. Repete a base, soma os expoentes. Mais 2, menos 4, menos 19, que dá menos 23, mais 2, menos 21. Menos 21 joules. Ou, como tinha na resposta de vocês, 3,2 vezes 10 a menos 20. 3,2 vezes 10 a menos 20 joules. Ok? Esta é a energia adquirida pelo meu elétron. Estamos entendidos? Basicamente, usei conceito de energia potencial e campo elétrico e ó, sucesso. Belezinha? Fechou? Vamos para o próximo exercício. Eu vou apagar aqui bem rapidinho, tá? Dá um pause no vídeo aí, olha, tenta fazer o exercício. Eu vou apagar rapidinho. Quer ver? Ó. Tcharam! Apaguei. Próximo que vai aparecer aí na tela pra você. A intensidade do campo elétrico E e do potencial V em um ponto P gerado por uma carga pontiforme Qzão são respectivamente 50 Newton por coulomb e 100 volts. Então ele falou que o campo elétrico é 50 Newton por coulomb e o potencial elétrico é 100 volts. A distância D, que a carga pontiforme se encontra do ponto P imerso no ar, é. Então ele está pedindo a respeito da distância D e agora, bem de boa. Moçada, então olha só,
Basicamente, exercício bem simples. Ele deu para você o campo elétrico, o potencial e pede a distância, né? Então, é mais ou menos assim. Você tem uma carga geradora aqui, ele deu um ponto P aqui, que está a uma certa distância desta minha carga positiva. Então o que ele quer? Ele quer nada mais nada menos quanto vale essa distância. Bom, aí você sabe que o potencial elétrico é o campo elétrico vezes a distância. Quanto é o teu potencial? 100 volts. Quanto é o seu campo? 50. Ele quer saber a distância. A distância vai ser equivalente a 2 metros. Passei os 50 dividindo. Bem de boa, como está ali, letra B de Bosque, um exercício direto, só para você recordar as equações, bem fácil. Estamos entendidos? Fechou? Valeu, valeu! E exercício número 3, que vai aparecer aí na sua tela agora. Exercício 3. Uma molécula formada por dois íons, um positivo e outro negativo, separados por uma distância de 3 vezes 10 a menos 10 metros. 3 vezes 10 a menos 10 metros. Os módulos da carga elétrica do íon positivo e negativo são iguais a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o valor das cargas, menos 19 coulombs. Considerando K 9 vezes 10 a 9, a constante eletrostática no vácuo, assinale as proposições corretas. A 01, voltando aqui. Ele fala que a força de interação eletrostática entre as cargas vale 2,56 nanonewtons. Lembrando que nano é 10 a menos 9. Então, moçada, aí ficou mais tranquilo, porque também só vai substituir as equações. Você sabe que a força é a constante vezes o valor da carga vezes o valor da outra carga divididos pela distância ao quadrado. Logo, a constante é 9 vezes 10 a 9. As cargas são iguais. 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. As duas cargas são iguais, divididos pela distância, 3 vezes 10 a menos 10 metros ao quadrado. 3 vezes 10 a menos 10, tudo isso elevado ao quadrado. E você simplesmente vai fazer esta conta, tá? Tomar um pouquinho de cuidado lá, ó. Força vai ser igual a 9 vezes 10 a 9, que multiplica 1,6 vezes 1,6. Vou fazer essa conta bem rapidinho aqui, ó. Dá 2,56. 2,56 vezes 10, opa, aqui é menos 19, somos os expoentes, menos 38. Tudo isso, 3 vezes 10 a menos 10 elevado ao quadrado é 9 vezes 10 a menos 20. Aí você pode simplificar o 9 com 9, você vai fazer a continha, e a força eletrostática vai ser exatamente 2,56 vezes 10 a menos 9 newtons. Então, esta 01 é verdadeiro, beleza? Aqui, basicamente, só você tomar um pouquinho de cuidado com a matemática básica. De resto, ó, sucesso. Beleza? Tranquilo? 02 que ele falou para nós, assim: se a molécula é inserida em um campo elétrico externo uniforme de intensidade 2 vezes 10 a 10, a intensidade da força sobre a carga devido a esse campo é 3,2. Então, olha só, vou apagar aqui e vamos fazer a 02. Ele falou que se eu pegar essa carga, inserir essa 02 em um campo elétrico, e este campo elétrico vale 2 vezes 10 a 10 volt por metro, ou newton por coulomb. Esse campo elétrico. Ele falou que a força elétrica vai ser de aproximadamente 3,2. Moçada, o que acontece? Se eu pegar, deixa eu abaixar aqui, se eu pegar a minha força eletrostática e para calcular com o campo elétrico, eu sei que força é o campo elétrico
vezes o valor da carga. Quanto que ele falou que ia dar? 3,2 nano. Bom, se eu quero a força, o campo 2 vezes 10 a 10, quanto que vale a carga? 1,6 vezes 10 a menos 19. Logo, a sua força, 2 vezes 1,6, 3,2. Repete a base, soma os expoentes, mais 10 menos 19, menos 9 newtons, menos 9 é nanonewton, é verdadeiro, foi isso que ele falou. Belezinha? Também só aplicar na equação, bem de boa. Sucesso? 04, ele fala assim, eu vou apagar e vamos tirando os dados. Ele fala assim, o módulo do campo elétrico na posição do íon negativo devido à carga do íon positivo é 1,6 vezes 10 a 10. Então, ele quer o campo elétrico produzido pela carga, já que a distância entre eles é de 3 vezes 10 a menos 10. Vamos lá. Então, nessa 04, eu vou calcular o campo elétrico. O campo elétrico é a constante vezes a carga divididos pela distância ao quadrado. Logo, o meu campo elétrico vai dar 9 vezes 10 a 9, que multiplica a carga, ele deu para nós, 1,6 vezes 10 a menos 19, divididos pela distância, 3 vezes 10 a menos 10, elevado ao quadrado. Ele falou que vai dar quanto para nós? 1,6 vezes 10 a 10. Vamos ver se vai dar esse valor aí, acredito que vai. Então, o campo elétrico vai ser, olha só, 9 vezes 10 a 9, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Embaixo, vou levar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, vezes 10. 10 a menos 10 ao quadrado, 10 a menos 20. E olha só, você pode simplificar este 9 com este 9 que fica 1. Vai ficar 1,6. Repete a base, diminui os expoentes. Vai dar 1,6 vezes 10 a 10, exatamente como ele falou, Newton por Coulomb. Cuidado com a matemática básica, eu estou fazendo as continhas direto aí. Se você tem dificuldade, peço para você treinar esta situação, mas essa 04 também é verdadeira. Estamos entendidos da ideia? Tranquilo? Só para que a gente possa treinar um exercício de somatório um pouquinho mais chatinho de fazer, mas para a gente treinar um pouquinho a matemática básica também. Beleza? Valeu? 08. Ele fala assim, se... Eu tô chegando mais perto aqui porque tá aqui o meu exercício, tá? Então eu olho aqui na tela do meu computador. Se o módulo da carga elétrica do íon positivo e a distância entre os íons dobrarem, a força entre os íons dobra. Então, moçada, olha só o que ele falou sobre força eletrostática nesta 08. Lembre-se, como nós fizemos na 01, a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que ele falou para nós? Se o módulo da carga elétrica do íon positivo e a distância entre os íons dobrarem, ou seja, se eu aumentar uma carga 2 vezes, a força aumenta 2 vezes também, é diretamente proporcional. Mas ele fala assim, e a distância entre os íons dobrarem, se eu aumentar a distância 2 vezes, a força diminui 4 vezes. Ou seja, ao todo, a força vai diminuir 2 vezes, vai diminuir pela metade. O que ele falou? A força entre os íons dobra. Não, falso. Diminui pela metade. Tome cuidado, quando você aumenta a distância 2 vezes, a força diminui 4 vezes, beleza? E a 16, se a molécula for deslocada 1 micro em um caminho perpendicular ao campo elétrico uniforme, o trabalho será de 1 microjoule. Moçada, isso a gente vai ver na sequência ainda, mas eu quero que você lembre que toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, por exemplo, não tem trabalho. O trabalho realizado é 0. Então, isso nós veremos na sequência, chama-se superfície equipotencial, mas
você já pode dar uma analisadinha aí e lembrar coisas que vocês já estudaram. Então, quando ele falou a palavra nessa 16, perpendicular, quer dizer que não há realização de trabalho. Então, essa 16 também é falsa. Mas, lógico, na sequência a gente vai analisar um pouquinho melhor sobre isso aqui que a gente chama de superfície equipotencial. Estamos entendidos da situação? Beleza, moçada? Fui claro quanto à resolução dos exercícios e também sobre a parte de potencial e energia potencial eletrostática, beleza? Então é isso aí, um grande abraço para vocês. Não esqueçam, se inscrevam no canal Na Estrada com os Profs. Ajude a gente, estamos chegando a 1 milhão de inscritos, né? Por enquanto estamos com 600, mas logo logo com a ajuda de vocês chegaremos a 1 milhão de inscritos. Lá tem mais aulas, tem dicas, tem paródias que a gente fez também sobre algumas matérias, né? E também sigam a gente no Instagram, Na Estrada com os Profs, beleza? Espero vocês, qualquer dúvida estamos aí. Um beijo no coração de vocês, tchau!